significa o survey. O método de pesquisa é importante também, quando a gente, não só na área de HC, né? Muitas áreas do conhecimento. Então vamos lá ver até onde a gente consegue. Não vamos conseguir ir muito longe, mas os slides vão ficar lá para vocês darem uma passada rápida depois. Então, método de pesquisa bastante comum, né? Mas ele diz que é um método que é maligno, porque por causa de ser aparentemente muito simples, inventar questionário, muita gente inventa questionário completamente, de uma forma completamente desestruturadas e com todos os vieses possíveis. Então ele inclusive chama os surveys de maligno, frequentemente maligno. Bom, em vermelho eu coloquei a definição. O que é um survey? Embora a gente use mais a palavra survey para falar de revisão sistemática de literatura, em inglês survey não é revisão sistemática de literatura. É exatamente o que está colocado ali. É um conjunto de questões bem definido e bem escrito, para o qual um indivíduo deve responder. Se pede que os indivíduos, um grupo de pessoas respondam, certo? Basicamente isso. E eles são chamados de auto-administráveis, porque quando a pessoa está respondendo um questionário, ela está sozinha. Quando a gente faz um experimento, ou um teste, mesmo teste de usabilidade, sempre o avaliador está junto. No questionário, não. Depois que você enviou, o cara que está respondendo, está ele e o questionário, só. Não tem como recorrer a nada e a ninguém. Então, nesse sentido, tipicamente auto-administrado, nesse sentido. Bom, em que eles são bons e em que eles não são bons, né? Então, se você quer conseguir um número grande de respostas rapidamente, eles são bons, certo? Se você tem uma população para a qual você quer essa resposta que está geograficamente distante, também são ótimos, certo? Você envia esse questionário para eles. É diferente de um experimento que você tem que reunir as pessoas num certo local, no laboratório, ou você precisa ir a campo e estar junto na hora de fazer o experimento, certo? Então isso tudo são vantagens, né, do survey. Para que ele serve, né? Bom, ele é bom para você ter uma ideia geral, big picture, desse fenômeno que você está querendo analisar. Mas ele fica muito na superfície. Você não vai conseguir aprofundar muita coisa. Se você usa uma amostra randômica estruturada, a gente olha o que é isso, então você pode fazer estimativas mais precisas sobre aquela população, da população que está respondendo as perguntas que você tem. Agora, se essa amostra não é randômica, não é estruturada, há dúvidas a respeito. Então a gente corre o risco de mandar um questionário que não vai retornar uma informação cientificamente válida, porque as pessoas vão valorizar cientificamente. O próximo. Bom, é muito fácil de fazer, certo? Agora, para ser bem planejado e bem escrito, não é tão simples assim. Por isso que é a imagem que a gente tem de questionário, que basta lá surgir as perguntas na cabeça, eu coloco lá no papel e mando. Não é nada disso aí. Tem que ser muito bem pensado. Primeiro que ela tem que alcançar a população de interesse. Você tem que saber para quem que é esse questionário. Qual que é a população? Como é que eu localizo esses fulanos? Como é que eu chego até eles? Segundo, esses métodos para eu criar amostras estruturadas, eles têm que ser usados, não é aleatório. E em terceiro, essas questões têm que estar bem escritas do ponto de vista do palavreado que você usa. Senão você introduz um monte de viés na própria questão que você coloca no questionário.
Então são três coisas importantes que a gente tem que obedecer para fazer um bom questionário e que nem sempre você vê isso no questionário. Então, por que é preciso? Bom, é preciso todo esse cuidado porque o pesquisador nunca está presente quando a pessoa está respondendo. Certo? Ele tem que ser fácil de entender, fácil de usar e fácil de retornar, mandar respostas para quem deve. Tá? Pode pôr o próximo. E o que é, afinal, esse survey? É a mesma coisa que um questionário? Essa é a primeira pergunta que todo mundo faz. E a resposta é quase a mesma coisa. Não é exatamente a mesma coisa, porque o questionário é considerado só aquela lista de questões. Quando você pensa no método todo, nos cuidados, em como que você define a população, como é que você chega na amostra, tudo isso, como é que você vai analisar o dado também depois, tudo isso é parte de uma metodologia que é chamada de survey. O questionário é só um pedacinho, certo? Mas aqui, nesse capítulo especial, quem acessar esse livro, ele usa meio que como sinônimo. E é comum encontrar o survey como sinônimo de questionário e vice-versa. Na verdade, o questionário ele está dentro do survey. Isso. O questionário é uma parte do survey. Certo? O survey tem muito mais coisa além dele. Bom, benefícios deles. Eu marquei ali em vermelho as coisas mais importantes. Custo baixo. Porque você não vai gastar muito mesmo para fazer um questionário, especialmente se ele for divulgado na web ou por e-mail, né, se for eletrônica a foto. Tempo curto para você acessar, né, ou para você ter uma visão de como uma população, que é a sua população de interesse, responde àqueles objetivos que estão lá no questionário, que você quer saber sobre o questionário. E ele é considerado não invasivo, muito menos invasivo do que um experimento. No experimento você tem a pessoa, você está junto com ela, você tem uma situação em que você submete essa pessoa, né? Vocês viram no experimento aqui que alguns acharam meio constrangedor subir lá, tirar a foto, enfim. É diferente de um questionário. No questionário o cara responde da forma que quer, a hora que ele quiser, né, sem muita preocupação. Então, por exemplo, quando você submete mas ele não prescinde do TCLE, do termo de consentimento livre esclarecido. Mesmo para questionário é necessário, certo? Mas os comitês de ética são mais condescendentes com os questionários do que com os outros experimentos. Claro que tem que olhar lá no questionário também se não tem questões que são ofensivas e tudo mais. Mas em termos da forma, né, como a pessoa vai lidar com ele, é muito menos invasivo do que os experimentos e os testes. Problemas, né, dos surveys. Quais são o que ele não é bom? Bom, ele é bom para você conseguir saber que picture, como eu falei, isso significa você conhecer o fenômeno que você quer conhecer via questionário de uma maneira um pouco superficial. Você não consegue se aprofundar. Por que você não consegue se aprofundar? Porque você não tem como fazer, por exemplo, um follow-up de questões. Quando você está numa entrevista, você tem lá uma questão, dependendo da forma como a pessoa responde a sua pergunta, você imediatamente pode aprofundar naquela questão. Né? E uma coisa que no questionário você não consegue fazer. Então você fica sempre com uma visão, chamada de shallow data, né? Um dado mais superficial, você não consegue aprofundamento. E ele pode levar a dados, como é que a gente traduziu enviesado aí? A dados contaminados, digamos assim, né? Porque na própria questão você pode embutir alguns padrões de uso e não colocar simplesmente uma informação factual. Qual é o próximo slide que dá para ver o que é uma coisa e o que é outra? Só uma dúvida.
essa questão de não poder seguir, nesses surveys online, não é possível, por exemplo, se a pessoa responder uma determinada coisa, mostrar algum conjunto de questões que aí no caso você estaria aprofundando? Dá para esse tipo de questão é chamado de contingência. Então, por exemplo, se a pessoa o questionário tem uma pergunta, se a resposta for sim, vem uma outra pergunta. Se a resposta Sim. for não, vem uma pergunta diferente. Uhum. Essas perguntas que derivam do sim, derivam do não, ficam embutidas na pergunta anterior. Né? Visualmente elas ficam alinhadas, ou é uma outra janelinha que você puxa, né? Um pop-up, alguma coisa assim. É possível fazer, mas isso é uma contingência pré-definida. Você não tem como usar a inteligência do entrevistador, que dependendo da palavra que a pessoa usa ali, naquela situação específica, desperta nele uma segunda pergunta. Entendi. Tá? Então a contingência é bastante limitada para fazer isso. Bom, o que é uma... Por exemplo, quando a gente pergunta sobre idade, gênero, isso é uma informação factual. Né? Então não tem dúvida. Né? Falou que é feminino, masculino, ou que tem 30 anos ou 50, é um fato. Agora, se a pergunta envolve padrões, por exemplo, padrões de uso ou de humor, né? Isso é muito circunstancial. E pode mudar dali a meia hora, ou no dia seguinte, ou na semana seguinte. Então, por exemplo, o questionário pergunta: quantas vezes você usou essa aplicação de software nos últimos 6 meses? Bom, duvido que o usuário saiba dizer precisamente quantas vezes ele usou aqui. Então, em geral, isso vai levar a uma certa imprecisão, chute do usuário, uma imprecisão de resposta. Ou então, se você pergunta, né, qual foi o seu sentimento, né, sua reação afetiva aí quando você usou aquela determinada aplicação. Também tem um viés muito grande aí, porque naquele dia pode ser que ele já estivesse com o humor alterado por alguma razão e ele respondeu de uma certa forma e aquilo não traduz de forma precisa a relação daquilo, do humor dele com o uso do software. Então, são dois tipos de perguntas diferentes, né? A factual e essa dos padrões. E aí ele recomenda, se tiver esse viés do recall, você tem que lembrar quantas vezes eu uso o software, eu usei nos últimos 6 meses, o ideal é juntar isso com outro tipo de dado que você pede do usuário. Por exemplo, que ele usa um diário, que vai anotando num certo período de tempo, quantas vezes ele usou aquilo, o que ele fez, ou qual foi o humor dele, que humor que ele tinha naquele dia, coisas do gênero. Então, diários são outras formas, e o login também, de data, é um outro jeito de você obter mais informação para ganhar um pouco de precisão nessas questões. O login é o registro automático, né, das ações do usuário. Agora, analisar login também é bem complicado, né? Tem muito dado, muita informação. Professor, existem situações que, não integralmente, mas algumas respostas são amarradas com outras. Tipo, se você der uma resposta aqui, existe alguma coisa que vai perguntar lá para baixo, uma outra questão sobre um assunto relacionado àquilo, para poder sentir se você está firme no que você está dizendo. Existe mais ou menos o que ele perguntou, e é chamado de contingência. Dependendo de uma resposta a uma pergunta, o questionário encadeia. A resposta dele é imediata, né? Você responde sim ou não, ele já... Então, o que eu estou dizendo de ter resposta, você responder uma coisa, e depois, num outro momento, sei, ela perguntar de uma outra forma. Mais espalhado de uma maneira O que diferente. existe sim, esse tipo de recurso. No próprio SAM, vocês já viram aquele instrumento chamado SAM, que são aquelas carinhas, tem 3 linhas. O estado afetivo, a primeira linha lá se ele está feliz, a segunda linha é o controle dele, se não me engano, e a terceira linha
Né? A segunda linha acho que é quanto que ele está motivado, e a terceira linha é o controle, quanto que ele se sente no controle da aplicação. E sempre a graduação na primeira e na segunda linhas, elas vão do maior para o menor, menos na terceira. A terceira eles inverteram, é do menor para o maior, exatamente para pegar esse tipo de... Por exemplo, aquele sujeito que não está com tempo ou paciência e faz um X todo na primeira coluna, né, você pega ele nessa situação, fazendo essa inversão na terceira linha. Então existe, mas em geral, outra coisa que você pode fazer também é durante a análise, fazer relações de uma resposta com outra resposta. Né? Mas no próprio questionário, o recurso é, às vezes, inverter essa graduação, como o Sam faz. Certo. Para ver se o cara está esperto. O que eu percebo é que, tipo, quando a gente faz algum tipo de análise aqui, a gente busca um pouco de coerência. A resposta, né, foi uma nota boa, mas está falando de um outro tema. Agora, as pessoas não são 100% coerentes. Então é natural que essa inconsistência na própria opinião dele possa ser refletida também no questionário. Não tem como evitar isso aí. Bom, continuando ainda nos deficientes, nos problemas do survey, pode ser, isso aqui eu achei que é bem interessante, pode ser que um fator importante aí na história é a própria cultura. Né? Tem certas populações onde a cultura oral é mais forte do que a cultura escrita. E dependendo da população, você vai ter isso muito presente. Por exemplo, quando a gente desenvolveu o projeto lá em Cidadania, a gente trabalhava com pessoas que eram muito pouco letradas. Ao fazer um questionário escrito para elas, nem conseguiriam, talvez, ler e entender o que está lá escrito. Mas numa entrevista, ela era capaz de falar sobre tudo que se perguntasse. Então, a cultura escrita ou falada são um fator também importante na população que você está analisando. Então, você está fazendo uma aplicação para a pessoa que é pouco letrada, você não vai passar um questionário. Certo? Aí é preferível você traduzir aquilo numa entrevista. Ou etnografia, né? Onde você vai no local de trabalho, no local de vida do sujeito para entender como é que ele faz. Você descobre o que você queria saber como questionário. População-alvo. Primeiro, se precisa saber sobre essa população-alvo é se ela é bem definida ou não. Eu consigo dizer a população é a população brasileira ou é a população dessa classe aqui, ou são os alunos da pós-graduação? Consigo definir quem é essa população-alvo? Então, essa é a primeira pergunta. E para isso, em seguida, eu tenho que saber quantas pessoas, mais ou menos, né, eu tenho nessa população-alvo, para poder depois verificar qual que é o tamanho da minha amostra, o tamanho que vai ser relevante. Essa população-alvo é a população de um país, ou se ela é o número de alunos da pós-graduação, isso é bem diferente na amostra que eu vou escolher depois. Alguns parâmetros são sempre úteis, embora a gente, na maioria das vezes, deva fazer esses questionários, esses surveys anônimos, tem coisa que você precisa saber para poder analisar e entender as respostas. Então, por exemplo, aqueles dados demográficos, isso é importante sempre. Né? Saber a idade, o gênero, a educação, a experiência com computação, com tecnologia, se são usuários de determinados websites, né, redes sociais e coisas do gênero, tudo isso aqui é informação que a gente chama de demográfica. Elas vão estar em qualquer questionário só para ajudar a gente a entender depois a resposta, analisar as respostas.
ainda falando da população-alvo, segunda questão é, bom, já sei que é uma população bem definida e sei mais ou menos a grandeza, o número, certo? Pergunta seguinte é, como é que eu contato essas pessoas? Então, será que existe, por exemplo, um diretório, eu vou lá e busco, né, lista telefônica, sei lá o quê, né, os RA lá da DAC, vou lá e consigo acessar, né? Uma rede social, sei lá, um grupo que é representante daquela população. Então, essa pergunta é uma pergunta importante também. O seu questionário não vai ser simplesmente colocado lá na web, ele vai ser direcionado para esses sujeitos. Próximo. Então, como que eu pego uma amostra, seleciono, né, uma amostra, porque eu não vou necessariamente trabalhar com toda a população. A única pesquisa que trabalha com toda a população é o censo. O censo vai indivíduo por indivíduo. Mas, em geral, o que a gente faz é trabalhar com amostras daquela população. Então, tem duas categorias de métodos de criação dessas amostras. Uma é probabilística e a outra é não probabilística. E, como vocês devem imaginar, a probabilística é a mais valorizada, né, do ponto de vista da precisão, da validade dos resultados, validade científica dos resultados. Mas a não probabilística é muito aceita e muito usada também na área de IHC. Porque na área de IHC, o contato específico com pessoas, com dados muito específicos, é muito importante. Então, não é o fator probabilístico, às vezes, que vai fazer a diferença na validade que você vai conseguir com aquele survey. Então, o que é a probabilística? Uma amostra probabilística é quando você tem uma probabilidade bem conhecida de alguém ser escolhido. Você sabe qual é a chance de alguém da população ser escolhido para a sua amostra. E a não probabilística é o contrário, você não sabe exatamente quem que vai ser escolhido, como que vai ser escolhido. Então, dois tipos de amostra probabilística. O censo, que eu acabei de falar, é uma amostra probabilística. Eu sei que todos vão ser consultados. E a amostra randômica é a segunda. Significa que não são todas as pessoas que vão participar, pessoas daquela população, né? Mas eu conheço muito bem critérios, eu sei dizer, eu sei explicar por que alguém está participando ou não está participando. Existem critérios que a gente chama de inclusão e de exclusão que explicam como é que eu justifico, né? Quem são as pessoas que estão na minha amostra, que eu trouxe para a minha amostra. Depois tem outro slide que mostra o que é critério de exclusão e inclusão. O último pontinho ali é só para dizer que a população-alvo não precisa ser só o usuário, eu posso pensar numa organização, né? Fazer pesquisas com as organizações, não é só necessariamente o usuário final. A organização, entendida como um todo, também pode entrar nessa amostragem. E aqui eu dou um exemplo de amostra randômica. Imagine, por exemplo, que nossa, já passou do tempo, vamos terminar só esse aqui, daí a gente vai embora, tá? Eu nem vi, já foi passar. Imagine que tem 10 mil membros de uma população-alvo, que é a população de interesse nosso. 10 mil pessoas. Isso é chamado de sampling frame. O frame é a população-alvo, né? Talvez 500 desses indivíduos são selecionados randomicamente de acordo com um critério aí de inclusão nesse estudo que eu estou fazendo, nesse survey. Tudo isso vai depender deles cumprirem esse critério de inclusão e de exclusão também. O que é um critério de inclusão? É alguma coisa que você diz quais são as características que aquele sujeito que você estudou deve ter para participar.
Então, por exemplo, ele deve ser um não fumante. Se ele for fumante, ele está fora. Certo? Dependendo do que eu estou querendo, obviamente, analisar ou obter no meu questionário. O critério de exclusão é qual que é a característica que me justifica deixar alguém de fora. É não colocar alguém no grupo. Então, por exemplo, se não for falante do inglês ou do português, ele está fora. Então, eu com isso estou limitando? Estou limitando. Estou falando que é só a população que fala inglês que está respondendo aquele questionário. Mas é um critério de exclusão possível e dependendo do que você quer analisar, ele é importante. Você tem que ter critério de inclusão e de exclusão. Certo? Então, criar uma amostra significa, primeiro, saber qual que é a população-alvo, se ela é bem definida, ter uma ideia de quantos são e depois definir esses critérios aqui de inclusão e exclusão. Saber como que você vai acessá-los, como é que você vai chegar até eles. Tá? Deixa eu ver só o que vem pra frente aí. Aí pra frente eu vou continuar falando, mas tá tudo lá nos slides também. Eu vou ficar aqui, senão vai demorar. Tem muita coisa para falar aqui. Então na aula seguinte, a gente vai ter o Light Stop, eu posso continuar, ou então vocês podem dar uma olhada nos slides e pedir que eu explique alguns deles, alguma coisa do que está neles, aí fica a critério de vocês. Eu gasto algum tempo e passo um por um aí, se vocês acharem que precisa. Mas ele tem uma parte, então o questionário vai falar um monte de coisa, vai falar sobre que tipos de questões, como é que eu escrevo essas questões, né? Como é que eu organizo essas questões, o que significa o texto que tem viés, né? Que tem contaminação, que vai te atrapalhar na resposta e assim por diante. Tá? Então vamos parar por aqui hoje, senão